Então vamos lá, pessoal. Dando início aqui nosso primeiro módulo online da nossa turma 10 de formação de líderes e gerente de vendas. Já passamos por alguns pontos, vou compartilhar aqui com vocês. Estamos aqui, ó, na quarta aula. Vamos falar hoje sobre indicadores, né? Foco no resultado. Muito importante que todo mundo esteja alinhado nessa página, porque eu sempre falo, gestor, gerente que não domina essa parte de análise de dados, números, indicadores, ele não vai ajudar o seu time, muito menos a empresa, a performar como deveria. Então, é muito importante que todos vocês, se tiver dúvida em relação ao que eu vou passar aqui, pode colocar, tá? Eu prefiro que vocês perguntem do que fique sem entender. Na nossa apostila, pessoal, tem muito mais informações do que a gente acaba passando aqui, tá? É intencional. Se a gente for debater tudo que precisa da gestão comercial, a gente precisaria aí fazer pelo menos um mês e talvez ainda não entregue tudo, tá? Então é melhor a gente colocar muito mais informação, compartilhar muito mais, que eu acredito que pode não fazer sentido para uns, mas para outros vai ajudar. Beleza? Como a gente tem recebido os feedbacks. Mas vamos lá. Vamos dar início aqui. Foco no resultado. Isso daqui todo gestor precisa ter a mente virado para isso aqui. Você gestor, você gestora, líder, você precisa estar olhando sempre para o resultado da sua empresa, resultado do seu time. E antes de começar aqui, deixa eu perguntar, quem aí tem meta, quem iniciou o ano de 2024 com a meta de faturamento anual? Coloca no chat aí, vamos começar a interação. Escreve para mim aí, quem iniciou a sua empresa ou você, tá? Ou meta pessoal de faturamento para esse ano. Escreve para mim no chat aí, quero saber, tá? Isso aqui é muito importante para os próximos passos que a gente vai tomar aqui. Quem iniciou o ano já com a meta de faturamento, meta de vendas definido para esse ano de 2024, meta anual, tá? Não é de cabeça, estou falando meta real, que você estipulou em quadro, em planilha. Tá formal. Quem montou o seu quadro de metas de faturamento ou de lucro desse ano? O Júlio disse que colocou meta anual, meta mensal. Show. Parabéns, Júlio. Show de bola. E quem colocou, pessoal, você está conseguindo atingir essas metas? Você está indo no rumo? E por que que eu estou falando sobre isso? Porque parece doideira, mas tem muitos gestores, muitas empresas que nem colocam meta, tanto para o seu negócio quanto para o seu time. Vai vivendo, deixa a vida me levar, né? A síndrome do Zeca Pagodinho. Mas olha só que importante aqui vocês entenderem. Geralmente, a área da sua empresa que ela está com mais problema, está mais caótica, essa área, provavelmente, ela não tem uma meta bem definida. Quer ver como vai bater? Vamos lá. Se você começar a analisar vários setores do seu negócio, mas isso aqui você pode fazer para a sua vida pessoal também, tá? Você vai ver que vai bater. Vamos lá. Você tem meta na área financeira? A área financeira do seu negócio. Você estipulou uma meta de lucro. Quero faturar tanto, quero lucrar tanto. Você fez isso? Você fez meta também para sua área de desenvolvimento de pessoas, RH, que seja? Você quer chegar, a sua meta era capacitar ou elevar o nível do seu time? Seu marketing, você estipulou uma meta de crescimento das suas redes sociais, ou de engajamento, ou de atração de cliente? Você estipulou uma meta para isso? Você pode olhar que vai bater, tá? Provavelmente a área da sua empresa que está mais problemática é aquela área que você não está olhando, não está focando, não tem uma meta. E da mesma forma, vai acontecer ou pode acontecer na sua vida pessoal. Quer ver uma coisa? Vamos ver se vai bater? Se o seu lado financeiro não está legal, pessoal, você tem uma meta mensal de faturamento, você tem um orçamento, a sua saúde está bem, não está? Você tem uma meta para a sua saúde? Pessoal, meta é extremamente importante, tá? Tem um livro muito bom, muito profundo, que se chama Metas. Você vai entender
quão poderoso é você determinar um objetivo, uma meta para o seu negócio, para a sua vida, para tudo que você vai fazer. Que se você não tem meta, se o seu time não tem meta, ele não sabe aonde precisam chegar, isso vai impedir muito, mas muito, o seu time de performar. Beleza? Isso aqui eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Pessoal, hoje, falando de vendas, tá? Se você não tem estatística, não tem indicadores, não tem número para se basear, você vai ter muita dificuldade de escala. Você vai ter dificuldade de crescer em relação ao mesmo período do ano passado. O seu time não vai conseguir ultrapassar aquele limite que ele bateu. A gente precisa começar a trabalhar muito a parte de indicadores. Eu acredito que aqui a maioria já sabe o que são os indicadores, mas para quem não sabe ainda, tá? O que são esses indicadores? Nada mais é do que índice. É aquele índice que permite você acompanhar, olhar, entender se o seu negócio, se a sua área, se o seu comercial, se ele está indo bem ou não. São um índice. E você vai perceber que quase tudo utiliza indicadores para ter performance, para ter desempenho, para ter. Quer ver uma coisa aqui, ó? Carro. Carro tem vários indicadores. Tem um velocímetro lá. Ali é um indicador. Tem um indicador de velocidade. Tem indicador que mede o nível de óleo, temperatura, tudo. Então a gente precisa de indicadores. Os indicadores, eles estão mostrando ali se a gente está indo bem, se não está indo bem. Você faz um exame, lá tem as taxas, os indicadores. Da mesma forma, é importante a gente saber as taxas saudáveis da nossa empresa. As taxas do comercial. Eu vou já mostrar aqui alguns indicadores. Então, cada negócio vai ter que olhar para o seu segmento e começar a analisar as principais métricas, os principais indicadores, para que você realmente entenda e saiba se está indo bem, se está indo mal, se o seu negócio está saudável, se não está. Beleza? Antes de começar aqui, deixa eu perguntar, escreve no chat aí quem já tem indicadores definidos no seu negócio. Lá na aula, nós falamos, inclusive, sobre o mural de gestão à vista, tá? Que eu fiquei muito feliz que alguns alunos vieram pedir dicas, né, para ajustar o seu mural de gestão. Muito bom isso. Você precisa, o mural de gestão, ele é o quadro que vai ter vários indicadores, várias métricas, várias informações. É o mural que vai estar te lembrando direto se você está indo no caminho que foi projetado ou não. Então, escreve para mim aí, quem já tem um mural de gestão à vista ou quem já tem bem definido os principais indicadores. Porque quando você sabe quais são os principais indicadores, você coloca energia naqueles indicadores. Você não sai fazendo tudo. É como está aqui, ó. Quando você sabe quais são os indicadores-chave, os principais do seu negócio, você começa a colocar energia, esforço, concentração, foco nos indicadores certos. E cada caso, cada segmento, ele pode variar, tá? Então, é muito importante vocês saírem dessa aula, quem ainda não tem os indicadores definidos, sair já com pelo menos a ideia de qual indicador você vai começar a perseguir, tá? Dentre alguns alunos que falaram com a gente, pedindo dica essa semana, teve uma até do setor de alimentação, de restaurante, que achei muito interessante. Estava olhando por cardápio, estava estabelecendo alguns parâmetros, alguns indicadores, olhando para o mesmo fator, olhando para o mesmo indicador do ano passado, para saber se evoluiu. Começou a olhar para ticket médio. Vou já falar sobre isso. Mas olha como é importante abrir a visão para isso. O gestor precisa ter números para correr atrás. Gerente, líder, se você não tem um número para correr atrás, você vai cair na zona de conforto, você vai ficar estagnado. A maioria das empresas que eu chego para fazer atendimento de consultoria, inicialmente, a maioria, vendedor não tem a sua meta na ponta da língua, vendedor não sabe seus principais indicadores, gerente não sabe. Isso é uma vergonha, pessoal. É amador. Então, o intuito é que vocês saiam dessa aula de hoje com os indicadores bem definidos. Beleza? Quem você acha aqui, nesse exemplo, que é o melhor vendedor?
Quem é o melhor vendedor aqui? Será que é o Alberto, que vendeu 36 mil, ou é o Fernando? Quem é o melhor vendedor, na sua opinião? Alberto vendeu 36 mil ou Fernando? A resposta, pessoal, depende. Eu falei muito isso daqui lá no curso. Depende. Principalmente quando tem algumas variáveis. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas empresas acabam demitindo ou acabam perdendo ótimos vendedores, ótimos colaboradores por não saber ler números. Você precisa aprender a ler números. Você precisa aprender a olhar para os indicadores e saber o que ele está te falando. Não se engane, nem sempre o que está vendendo mais, ele é o melhor vendedor. Nós precisamos olhar para algumas métricas, tá? Por isso que eu te convido aqui para olhar os indicadores. E você que está assistindo aí, fica já com a sua apostila. No final tem a página lá livre, que é para você ir anotando os insights. O que for surgindo de ideia ou de dúvida, anota. Se for dúvida, anota, me pergunta no final ou manda mensagem aqui. Se for surgindo ideia, anota para você poder aplicar, porque se não anotar, você vai esquecer. Beleza? Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui um primeiro indicador, taxa de conversão. Essa taxa de conversão, pessoal, é um indicador que ela é utilizado por muitos segmentos, tá? Eu acho, acredito que quase todos os segmentos que estão nessa turma, na turma 10, taxa de conversão, ele é um indicador muito importante. Só que tem alguns desafios para você saber medir, tá? Mas o que que essa taxa, o que que esse indicador ele avalia? A taxa de conversão é para avaliar a eficiência do seu time, tá? Seja time de vendas, quem for fechar negócio. Você consegue avaliar se ele está indo bem nesse indicador só utilizando essa fórmula aqui. Para quem não tem um ERP, um sistema bom, já que já calcula a sua taxa de conversão, lógico, tem algumas situações que precisam ser lançadas no sistema, tá? Mas se você não tiver sistema ou uma planilha, você vai conseguir fazer de forma manual, tá? Daqui a pouco eu vou entregar algumas ferramentas que você vai conseguir aplicar no seu negócio. Como é que eu sei que a taxa de conversão da minha empresa ou do meu vendedor está bem? Basta eu pegar, olha só, digamos que hoje você atendeu 10 clientes. Desses 10 clientes, quantos compraram? Aí começa aqui a fórmula. Eu pego a quantidade de vendas, divido pelo número de pessoas que eu atendi e multiplico por 100. Vai gerar essa taxa. Calma aí que eu vou dar exemplo, tá? Para ficar melhor para você entender, para quem não entende ainda sobre a taxa de conversão. Vamos lá. Vamos saber aqui qual o melhor vendedor em relação à taxa de conversão, se é o Alberto ou se é o Fernando? Eu acho que com esse exemplo vai ficar mais claro e simples para vocês. Vamos lá. Alberto atendeu 28 clientes, Fernando atendeu 45 clientes, ok? Até aqui tranquilo. Quantas vendas cada um realizaram? Alberto realizou 22 vendas. Tá errado aqui, acabei de ver. Fernando realizou 25 vendas. Olha só, agora que é o segredo, tá? A taxa de conversão, eu pego o número, tá aqui, ó, o número de vendas feita dividido pelo número de clientes que eu atendi. Olha, olha a diferença, pessoal, na taxa. O Alberto, ele vendeu menos do que o Fernando. Só que o Alberto, ele é um vendedor mais eficiente. Trabalhou muito melhor o seu cliente porque a taxa de conversão mostra isso. Olha a importância de você começar a olhar para números. Tem gerente que não olha para isso, que tem preguiça de ler números, de ir para a planilha. Pessoal, acaba sendo injusto. Se você está olhando só quem vende mais, você está sendo injusto com o seu time e você está sendo injusto com a sua empresa. A gente, a gente olha para os números, para os detalhes. O sucesso mora nos detalhes. Olha aqui, vamos pegar um cenário. Imagina,
Se a empresa, o gerente, só olha para quem vende mais, ele ia demitir o Alberto, que é o vendedor mais eficiente. O Alberto, ele só teve 28 atendimentos. Desses 28, ele converteu 22, uma taxa altíssima aqui, 80%. Fernando teve mais oportunidades, 45 oportunidades aqui, 45 atendimentos. Ele vendeu para 25. No final, a taxa dele foi 56%. Tá claro isso para vocês? Logo, o melhor vendedor em taxa de conversão é o Alberto. A taxa de conversão, ela não olha para o volume final, ela olha para a qualidade. E essa taxa, que esse indicador é importantíssimo para você ver se o seu vendedor, se o seu atendente está, de fato, aproveitando o máximo os seus clientes. Ah, Eric, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho um sistema. Pessoal, dá para fazer uma contagem manual. Tem alguns negócios que fica inviável. Quando o volume é muito alto, você vai precisar de sistema. Mas alguns negócios que aquele volume não é muito alto, você consegue sim fazer auditoria disso. Vamos lá, pegar aqui um exemplo. Qualquer negócio que você atenda pelo WhatsApp, você consegue medir. Você vai lá, olha a quantidade de contatos que entrou no dia, que entraram no dia. Digamos que 100 contatos entraram no dia. Teve 100 conversas sendo iniciadas. E quem tem sistema, o sistema já mostra isso. Então tá lá, 100 oportunidades. Só que desses 100, vamos dizer que um vendeu para 10. Então, como é que eu utilizo a fórmula? Eu vendi 10. É 10 dividido por 100 atendimentos, multiplica por 100. Vai dar 10% de taxa de conversão. Quando você começa a olhar para a conversão do seu time, você começa a entender até se tem vendedor enrolando para atender cliente. Você consegue saber se tem vendedor que não está trabalhando bem o seu cliente. Você precisa olhar para os detalhes. Tá claro aqui, pessoal? Para eu poder passar para o outro indicador, coloca no chat aqui. Ou então faz assim, ó, para eu saber. Tá claro? Tá dando para entender? Show? Se tiver alguma dúvida, não fica com a dúvida, tá? Compartilha comigo aqui. Beleza. Seguimos. Vamos lá. Próximo indicador. Ah, tá. Antes de passar aqui para o próximo indicador, na apostila, não sei se vocês já acessaram tudo, mas no QR Code leva vocês para várias ferramentas, tá? Uma das ferramentas é um cartão para você medir a taxa de conversão. Você pode utilizar ela como planilha ou só como uma folha normal. Você imprime ela aqui, ó. Bem simples. Vamos lá. Você pode medir a taxa por dia. Você vai ver lá que está mais completo. Então tá aqui. Você coloca o nome do vendedor, qual a semana que ele está vendendo. Em uma coluna, a data, na outra coluna, o dia, e é bem simples. Tá vendo aqui nessa etapa onde tem comprou, coluna comprou? Aqui você vai só riscar, ó. Ah, Eric, eu não tenho tempo, é muita correria. Deixa o papel lá do lado do balcão, onde for. Você pega uma caneta, cliente comprou, faz só um risco, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos clientes compraram, você vai anotando aqui, ó, só um risco. E do outro lado, quantos clientes não compraram. No final do dia, você mede a sua taxa. Olha aqui a taxa de conversão. Quantos clientes compraram? 5, dividido pelo total, 14 vezes 100. Você também vai ter a taxa aqui. Beleza? Então, você vai ter acesso a essa ferramenta aí. Você já tem acesso. Tá? Ela está no QR Code, mas qualquer coisa, quem tiver com dificuldade, me avisa que a gente manda o arquivo. Beleza? Outro indicador que quase todos os segmentos dos alunos que estão no curso precisam medir a projeção de metas. O que é essa projeção de meta, Eric? Nada mais é que o indicador que vai avaliar se o teu time está batendo metas. Simples assim. O indicador de projeção de meta é o indicador que vai mostrar se seu time está batendo meta ou não. E essa aqui, a fórmula é muito mais fácil, tá? É só pegar a venda do período. Se você quiser saber se ele bateu a meta do mês, pega a venda dele do mês, divide pela meta que você colocou e multiplica por 100, que você vai saber a meta dele, se ele atingiu ou não. Agora,
Se você não coloca meta no início do mês, não coloca meta para o seu time, não tem como medir esse indicador, que isso aqui é um indicador básico que você deve aplicar no seu negócio. Coloca para mim aí, escreve quem utiliza, quem analisa a taxa de projeção dos seus vendedores, atendentes. Você pode fazer isso de captadores para tudo, para vários segmentos, tá? Quem utiliza já, quem mede a projeção de meta do seu time? Escreve aí para mim. Quem não fizer isso, pessoal, aproveita, setembro começou agora. Se você não colocou meta, coloca meta. Não dá essa bobeira, tá? Time precisa de meta. Olha aqui, no exemplo, mesma forma, vamos pegar o Alberto e vamos pegar o Fernando. Vamos lá, vamos ver qual era a meta de cada um? A meta do Alberto era 36.720 nesse período. A meta do Fernando era 39.900. Beleza? Vamos ver quanto cada um vendeu? Já está do lado aqui, né? Mas para facilitar. A meta do Alberto era 36.720. Ele vendeu 36 mil, ou seja, ele não bateu meta. Meta do Fernando era 39.900. Ele vendeu 42 mil. Logo, a taxa de conversão de cada um foi 98% do Alberto e 105% do Fernando. Por que que deu essa taxa, Eric? Qual é a fórmula para você medir a projeção? É só dividir o valor vendido do período pela meta e multiplicar por 100. Vai dar já a projeção da meta. Simples assim, tá? Pessoal, se tiverem dúvida, vão colocando aqui no chat, tá bom? Ó, a Carla Beatriz está dizendo, eu já analisava as metas, só que de uma forma diferente, mas assim é bem melhor. E, Carla, vai ter uma ferramenta aqui para ajudar vocês, que eu vou compartilhar agora, tá? Vocês vão ter acesso. Tem muita ferramenta, muitas. E tá em Excel e você pode extrair. Se você não sabe utilizar Excel, eu sugiro aprender. Mas se mesmo assim você não quiser usar o Excel, você pode baixar ela sem a fórmula e aí você utiliza manual, escrevendo mesmo, beleza? Vamos lá. Você consegue fazer o acompanhamento de vendas e metas de forma diária. Você consegue fazer o acompanhamento de desempenho e meta semanal. Isso aqui tudo é ferramenta que eu vou entregar para vocês, tá? Você consegue fazer o seu acompanhamento e controle de metas mensal, geral, e você consegue fazer o acompanhamento de projeção de metas anual. Pessoal, vou começar por essa ferramenta aqui, tá? Vocês vão receber. Esse quadro é espetacular. Espetacular. Eu vou contar aqui um case para vocês. Eu vou completar um case para vocês que, inclusive, esse aqui é dessa situação que eu vou contar, tá bom? A Radassa está dizendo que já realiza planilha diária e tem uma meta diária e sempre está ultrapassando. Show! Parabéns, Radassa, viu? É isso aí. Continua. Vamos lá. Quem não tem ainda um quadro de projeção de metas anual, você vai fazer o seu. A planilha você vai receber bonitinha, tá? Tá lá, no final da apostila de cada módulo, então o QR Code vai direto para essas ferramentas. Você vai baixar e vai colocar as suas informações. Vai tirar os exemplos e vai tirar a informação e vai colocar as suas informações. Vamos lá. Aqui, primeira coluna. Digamos que aqui é só do vendedor, tá? Mas digamos que você, o seu negócio, tem algumas filiais. Então, primeira coluna é o nome do seu vendedor, segunda coluna de qual filial. Se não tiver filial, não precisa colocar, tá? Mas se tiver, você coloca. Porque dessa forma você consegue controlar geral, todas as filiais. Então, vai estar aqui. Vendedor, quando fechar o mês, você vai trazer a projeção de meta de cada um para esse quadro. Olha aqui, ó, janeiro. Nesse exemplo, eu mudei os nomes, tá? Mas esses indicadores são reais de uma distribuidora que eu atendi. Olha só a situação. No início da consultoria, eu solicitei
o desempenho. Eu queria saber o desempenho, vendas, as métricas dos últimos 12 meses da empresa. E aí, sabe o que é que me falaram? Não tinham essas métricas, eles não analisavam. Eu, beleza, vamos tentar, pelo menos dos últimos 6 meses, também não tinham. Pois vamos tentar fazer de forma manual, pelo menos a projeção de metas de janeiro para cá, que foi feito dessa forma. Deu trabalho para a gente pegar, porque a empresa estava muito bagunçada, mas deu certo. Olha só, em um quadro de 6 vendedores, somente 2 vendedores estavam batendo meta na empresa. Aqui é para o 6º mês. E olha o que que acontece. Olha por que que é importante você olhar para os números, pessoal. Essa empresa não tinha batido meta nenhum mês. E por que que ela não tinha batido meta nenhum mês? Porque pelo menos três vendedores estavam puxando muito a loja para baixo. Olha que doideira. O Sérgio, a Lara e o Alberto, principalmente, estavam acabando com a meta da empresa. Só que, olha o que que acontece. Esse Sérgio e essa Lara eram casados. Eles trabalhavam na mesma empresa. Só que para o dono dessa empresa, eles eram bons vendedores, porque eles não olhavam as métricas, eles não olhavam os números. E eles estavam confundindo boas pessoas com bons vendedores. Quando eu montei esse quadro, que o proprietário entrou na sala e eu comecei a apresentar, ele ficou simplesmente arrasado. Ele achava que estava arrasando, mas ele foi arrasado bonitinho, porque os dois estavam ferrando muito com a empresa. O Sérgio, não é que ele não só não bateu, não bateu nenhuma meta, mas também ele praticamente não passou de 60% da meta. Pessoal, uma pessoa pode levar a sua empresa muito para baixo. Nesse quesito aqui, esse Sérgio, ele estava fazendo uma rota externa. A empresa tinha dado um carro, a empresa tinha colocado, botar combustível, a empresa colocava, dava vale alimentação, né, o custo. Ele viajava, voltava, a praça dele era grande, viajava no carro da empresa, combustível da empresa, comida pela empresa, hospedagem pela empresa, e quando chegava no final do mês, o cara não se pagava. A empresa estava pagando para uma pessoa ficar viajando, literalmente, porque o volume de vendas que ele estava trazendo era insuficiente. A empresa literalmente estava pagando para um vendedor viajar de graça e comer às custas e se hospedar às custas da empresa, porque não olhava. O cara não era bom de venda, o cara não tinha um tino para venda, o cara não era do comercial. Ele era uma boa pessoa, mas um péssimo vendedor. Da mesma forma, a mulher dele também, a Lara, era uma boa pessoa, mais ou menos, nem era tão boa pessoa assim, tá? A mulher dele. Mas era uma péssima vendedora. Pessoal, esses dois aqui, para não fazer a demissão de cara, nós chamamos e demos um prazo até setembro. Isso aqui não foi esse ano, tá? Isso aqui está com uns 2 anos. A gente colocou uma meta para eles entregarem até setembro. Só que foi capacitado, foi treinado. Eu treinei, eu orientei, fiz todos os ajustes possíveis. Chegou setembro, não entregou resultado. Rua, não deu mais. Eles não se pagavam, não se pagavam. E sabe o que que foi feito, pessoal? Olha que doideira. Nós cortamos a rota que ele estava fazendo, vendeu o carro, a empresa, ele ficou tão indignado que vendeu o carro, cortou a rota de lá e eu contratei para a empresa um comercial interno. O cara só ligava.
só ligando, sem ter o custo de carro, de manutenção, de hospedagem, de combustível, de alimentação, de tudo. Uma pessoa local, bem preparada, bem capacitada, vendia muito mais do que o cidadão que ia local. Olha a importância de você olhar para os números. Não confunda boa pessoa com bom vendedor. Quem não olha para os números merece ser enganado. Quantas pessoas só percebem que estão endividados quando começa a faltar dinheiro para pagar a conta e vai começar a somar o seu orçamento, as suas despesas, as suas entradas e percebe que fez besteira. Quem não olha para os números merece ser. Como é que eu posso falar para não parecer tão duro? Não é nem ser enganado, mas merece o que vive. Pessoal, não dá para uma empresa, não dá para um gestor brincar de ser gestor, brincar de ser empresário. Ou você olha para os números, você gostando ou não. Você pode não gostar, mas você tem que pelo menos contratar alguém que faça isso por você. Beleza? Nós mudamos nesse cenário, mudamos esse quadro, trocamos, fizemos seletivo, uns dava certo, outros não, mudava até encaixar um time. Então, eu sugiro que quase todos os negócios que estão no nosso curso faça a projeção de metas individual por colaborador, por vendedor. Beleza? Escreve no chat aí quem entendeu e quem acha que essa planilha aqui vai ajudar demais a você analisar o desempenho dos seus vendedores. Escreve aí, quero saber. Outra planilha que vocês vão receber é o controle mensal, tá? A gente vai reduzindo aqui. Aquele lá era o anual, fechava o mês, você ia colocando lá até bater o ano. E esse aqui é mensal. Deixa eu só receber aqui a Vitória, responder. Coloco só os números da venda e ele me projeta? Não. Essa aqui é mais simples ainda, tá? Essa daqui, você vai só colocar o indicador. A venda vai ser em uma outra planilha, vai ser nessa aqui, ó. Você pode fazer ela mensal nessa outra, tá, Vitória? Em uma coluna é o mês, ó, aqui é um quadro para cada vendedor. Você pode fazer isso também, tá? Vendedor, vou botar aqui, vendedora Vitória, mês, janeiro, a meta era 80. Fechou o mês com quanto? 92 mil. Projeção tá aqui, beleza? Então, dessa daqui, você vai pegar essa projeção e você vai colocar nessa daqui, beleza? Pessoal, voltando aqui rapidamente. Tá dando para entender até aqui sobre os números, sobre os indicadores? Coloca no chat aí, tá? Se tiver dúvida, não deixa passar. Não deixa passar, compartilha, beleza? E pode ir colocando aqui no chat. Vamos lá. Cadê? Onde é que parou aqui? Sim, sim. Vai ajudar bastante. Por mais que na empresa a gente tenha esse controle, mais nós conseguimos ter uma noção maior do que pode melhorar cada vez mais. Isso. Pessoal, quanto mais você conseguir analisar os números, melhor para você, tá? Assim, parece cansativo e tá? Para preencher é cansativo, mas isso vai ajudar muito, muito. Carla Beatriz está perguntando, e como se aplica para meta semanal? Vamos descer aqui, a próxima ferramenta, análise de desempenho semanal. Essa daqui, você consegue até ser um pouco mais profunda. Olha só, coloca o nome do vendedor, qual o mês que você está avaliando. Primeira coluna aqui, ó, é a semana, na verdade, tá? Não é dia, ó. Primeira semana, se você vai avaliar semanal, você coloca a meta da semana, quanto ele vendeu na semana. Se você quiser colocar a quantidade de vendas feitas na semana, se quiser colocar a quantidade de produtos vendidos na semana, você coloca que vai gerar mais outro indicador, que é o ticket médio, que é o valor médio que o cliente está comprando por venda, tá? Então você consegue medir tudo isso aqui também por semana, tá bom, Carla? E você consegue também medir de forma diária. Eu gosto muito, tá? A maioria dos meus clientes que a gente consegue implementar o sistema de metas, nós temos meta do ano, meta do mês, meta da quinzena
e meta diária. A gente vai fracionando, tá? Análise diária. Fechou a semana, vê como é que o teu vendedor, teu colaborador, teu atendente está em relação à meta, analisa e dá o feedback. Mas isso eu vou já passar, beleza? Todas essas planilhas aqui vocês vão receber. Já, na verdade, vocês já têm acesso, tá? Já está na apostila. Mas se tiverem dificuldade, me avisa que o nosso suporte ajuda vocês, beleza? A Irla está perguntando se consegue usar pelo Google, pelo Sheets, né? Consegue sim, tá bom? Consegue usar. Vamos lá. Índice de satisfação. Pessoal, NPS também é um indicador muito importante que quase todos os segmentos podem colocar. Eu tentei trazer para essa aula os principais indicadores de venda que a maioria dos negócios aqui consegue abraçar, consegue colocar, tá? Esse aqui é muito fácil de fazer. É só você vai ter que ter, né? Para avaliar a pesquisa de satisfação, você vai ter que ter pelo menos o formulário. Você consegue fazer isso gratuitamente através de alguns apps, de alguns aplicativos, e também pelo Google, tá? Muito. Você consegue fazer de forma gratuita e consegue avaliar aí como é que está a satisfação dos seus clientes. É bem simples. Deixa eu ver, ó. Aqui tem um exemplo. Se você entrar no Google, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês rapidamente uma das nossas pesquisas. Vou tentar aqui passar para o iPad, aí eu compartilho aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui abrir. Mas enquanto isso, é bem simples. Você vai lá na internet mesmo. Você vai em Google Formulários, Google Forms, e lá ele já vai te dar vários modelos de formulário. E tem um dos formulários que é esse aqui, ó, feedback do cliente. Feedback do cliente, tá? Muito importante. E vocês receberam. Lembra que vocês receberam uma pesquisa de satisfação? E agradeço, tá? Agradeço, tem muito feedback lá bacana, importante, muita ideia já para a gente implantar nas próximas turmas. Bom demais, agradeço demais vocês aí que conseguiram avaliar lá, tá bom? Ó, a Vitória está falando aqui que lá na Dona Elore, a gente tem tanto para avaliar o atendimento do garçom como para avaliar do restaurante. Perfeito. Bacana, viu, Vitória? Show de bola. Deixa eu ver aqui, eu estou tentando compartilhar com vocês o acesso da nossa pesquisa. Pronto, acho que vai dar certo. Deixa eu só agora ver se vai dar para espelhar. Ver se vai dar para espelhar aqui. E aí, se eu conseguir, vai ser bacana demais para vocês. Quem não sabe mexer no Google Formulários, coloca aí. Clicando aqui, compartilhar. Pronto, acho que agora vai. Vê se apareceu aí para vocês na tela o formulário. Vê se está ok aí, ó. Aqui tem as perguntas que vocês responderam, tá vendo? Tem a pré-visualização. Opa, não quero fazer login, não. Tem as respostas, ó. Tudo aqui, ó. As avaliações. E o principal, muita. Aqui, ó. Aqui abaixo, ó. Muito feedback. Muito feedback bacana, tá? Muito feedback. Então, quando a gente consegue avaliar a satisfação dos nossos clientes, pessoal, ajuda demais. Demais. É um indicador importantíssimo, tá bom? Façam, apliquem. Não apareceu aí, né? Para vocês. Apareceu aqui só do outro lado. Pessoal, mas ó, não tem segredo. Colocou no Google, só pesquisar, Google Forms, Google Formulários, vai aparecer do jeito que tá aqui, ó. Aí ou você pega o modelo pronto, ou você vai ajustar conforme as suas respostas. Sugestão, tá? Uma sugestão aqui. Pesquisa de satisfação, nem todo cliente gosta de responder, a não ser que ele teve uma experiência muito boa ou alguns avaliam quando teve uma experiência muito ruim para falar mal. Só que eu sugiro que nas perguntas você seja breve.
Você percebeu, quando você que respondeu, nós colocamos, se eu não me engano, cinco perguntas. O máximo que eu gosto de usar, 5 perguntas. E forma rápida de responder, porque senão a pessoa, ela não responde, tá bom? Então, pense nisso. Vamos para o próximo aqui. Aqui é só dando um exemplo de quem era o melhor vendedor em avaliação de satisfação, só para poder mensurar com o anterior. Agora, vamos lá. Pessoal, eu vou já mostrar vários tipos de indicadores que você pode aplicar aí no seu negócio. Só que depois que você definir qual vai ser, eu quero fazer aqui uma sugestão para você, gerente, tá? Você vai definir qual a periodicidade, mas eu indico para a maioria dos segmentos que estão lá no nosso curso que você vá fazer essa avaliação que eu vou ensinar agora toda semana. A avaliação de indicadores, ela é algo que precisa ser feito de forma diária, no meu ponto de vista, para a maioria dos segmentos, tá? Diária e, no máximo, semanal. Quem deixa para avaliar só na quinzena ou só no mês, tem surpresa negativa. Se você esperar demais para tomar uma decisão, você não consegue corrigir uma falha do seu time. Então, me ajudem aqui a avaliar a performance desses vendedores. Vamos lá, Alberto e o Fernando. O que que eu faria para ajudar o Alberto a melhorar? O Alberto, vou começar aqui lendo os números dele. O Alberto atendeu 28 pessoas, ele fez 22 vendas, taxa de conversão dele 80%, a meta dele era 36.720 e ele vendeu 36 mil. Ele bateu na porta, bateu na trave, mas não passou. Ele fez 98% da meta, ou seja, não atingiu meta. O que que o Alberto deveria ter feito para bater essa meta? Coloca aí no chat o que que o Alberto deveria ter feito para bater meta. Lembrando que a taxa de conversão dele é muito superior à do Fernando, só que mesmo assim não foi o suficiente para ele bater meta. A Irla colocou aumentar o ticket médio. Que mais? É uma boa também, pode ser, mas que mais? Tem algo que, se mexer nisso, ele teria aumentado, ele teria batido meta. Leidiane colocou aumentar o ticket médio. Thalita colocou aumentar os clientes atendidos. Show! Chegou o ponto que eu queria. Thalita falou: olha só, se ele tivesse aumentado a quantidade de clientes atendidos e tivesse mantido essa qualidade da conversão de 80%, ele teria batido meta. Pessoal, uma coisa simples, quando você olha para o número, você faz uma mudança gigantesca no seu negócio. O Alberto aqui, ele só atendeu 28 pessoas. Dessas 28, ele vendeu para 80%. Se ele tivesse vendido, se ele tivesse atendido as 45 pessoas que o Fernando atendeu com essa taxa de conversão, ele teria vendido muito. É aqui onde entra o papel do gestor, do líder. Você tem que olhar toda semana para fazer essa avaliação essa análise e poder montar um plano de ação. Você vai olhar para a sua planilha, para os números dos seus vendedores, dos seus atendentes, para você fazer o feedback correto e montar um plano de ação. Então, o plano de ação do Alberto seria: Alberto, essa semana, digamos que aqui é da semana, tá? Essa semana você não bateu meta, porque a quantidade de clientes que você atendeu foi insuficiente. A qualidade que você teve no atendimento foi muito boa, você converteu 80%. Porém, você prospectou poucas pessoas. Você precisa, essa semana, focar em prospectar mais clientes, buscar mais clientes, tá? Se a área dele atuar com prospecção. Se não, aqui pode ser uma falha do marketing, ou seja,
O marketing não está gerando demanda suficiente para mandar clientes. Quando você passa a olhar para os números, você começa a descobrir onde está a raiz do problema. E dessa forma, você não demite um funcionário que ele é bom, ele só está com um indicador errado, que precisa ser ajustado. Nesse caso aqui, o Alberto deveria ter atendido mais pessoas. Olha só, essa semana eu comecei a fazer avaliação de desempenho de alguns clientes, avaliação mensal. E esse mês teve alguns clientes que eu atendi só de forma quinzenal, porque eu estava viajando, eu estava fora, tá? Já tinha um acordo e aí a empresa tinha que tocar. Quando eu fui avaliar alguns clientes, fechamento de mês, olha o cenário. A empresa vendeu menos em números, vendeu para menos clientes mês de agosto. Olha só o cenário. Fechou menos venda do que agosto de 2023. Vendeu para menos clientes esse ano do que em 2023. Porém, vendeu muito mais do que ano passado. Onde estava a diferença? Qualidade do atendimento dos vendedores. Os vendedores focaram em vender maior quantidade de produtos e serviço e os produtos e serviços de maior valor agregado. Isso foi o suficiente para, mesmo vendendo para menos clientes esse ano, a empresa crescesse em relação ao ano passado. É um grupo de empresas. Uma das empresas cresceu 32%, outra cresceu 17%, teve uma que caiu 2%, porque deu bobeira em um dos indicadores. Olha a importância de você, gestor, líder, dono do negócio, ou até você, vendedor que está participando, olha a importância de você saber ler números. Eu vou falar muito disso daqui também no curso de vendas. Vendedor precisa saber ler números. Vendedor de verdade não espera só o gerente atuar com ele. Ele sabe das suas métricas, ele corre atrás, ele tem mais autonomia. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, coloca no chat. Me ajuda agora a dar um feedback para o Fernando, plano de ação. Ah, Eric, mas ele bateu meta. Não tem feedback? Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. Pessoal, até quem tá bom, quem tá batendo meta, a gente faz uma provocação para melhorar. Nesse caso do Fernando aqui, que ele atendeu 45 clientes, vendeu só para 56%, ele bateu meta, mas esse indicador dele mostra que ele pode ser muito melhor. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Vou falar aqui uma coisa para vocês. Não acomodem os bons vendedores, porque tem gerente, tem dono que vendedor bateu meta, ele só sabe dar tapinha nas costas e só sabe premiar. Ele não sabe fazer uma provocação de evolução. Como é que funcionaria aqui o plano de ação? A Crislane está dizendo que já vai entrar com treinamento para melhorar a taxa de conversão. Show, Crislane. Faz e me manda mensagem, tá? Quero saber depois. Você vai ver aí como vai mudar. Tudo que foca expande. Se você focar nisso, vai dar certo. Vamos lá. O que que eu falaria numa reunião de avaliação de desempenho aqui individual com o Fernando? Começaria assim, Fernando. Primeiramente, cara, quero te dar os parabéns. Você conseguiu bater meta essa semana. Você entregou 5% a mais. Agora, Fernando, cara, tu é bom, mas eu quero te deixar muito melhor. Eu encontrei aqui um ponto que eu quero que essa semana você foque, tá? Eu quero que você bata a meta superior a essa. Vem ler comigo esses números aqui. Vem ler comigo. Eu coloco o vendedor para analisar. Eu falo assim: vem cá, Fernando, olha aqui. O que que tu acha? Onde é que tu acha que tu pode melhorar ainda mais? Aí ele vai ler aqui. Meu vendedor, meu vendedor que eu formo, ele sabe ler número. Os vendedores de vocês, eu quero que eles também saibam ler números, tá? Eu sei que aqui vai uma galera para o curso de vendas. Eu vou fazer minha parte lá e quando sair de lá, você vai fazer a sua. Nós vamos criar máquinas, vendedores de verdade, tá? Mas vamos lá. O Fernando ia me falar.
Eric, verdade, ó. Agora que eu estou vendo aqui que eu desperdicei algumas oportunidades, eu deveria ter focado mais em alguns clientes para fazer mais fechamento. Então, o que que nós vamos trabalhar essa semana, Fernando? Essa semana eu preciso me concentrar em aproveitar meus clientes para converter melhor. Exatamente. Pessoal, se você treinar o seu time para ele ler os números e para ele mesmo montar o plano de ação, você vai tirar um peso das suas costas. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Abra o coração porque eu vou falar. Não está todo mundo aqui na sala, aqui ó, ao vivo, mas nós temos mais da metade, temos 35 pessoas de 60. Detectei vários perfis de pessoas com alto índice de ego inflado. Isso não é de líder profissional. Líder precisa ter empatia, tem que ter sabedoria. Líder tem que ter muito cuidado e fazer gestão de ego. Não queira ser a pessoa resposta, não queira ser o bambambam, bam, bam, não queira ser o dono da verdade, não queira ser o faz tudo, o melhorzão. O seu time precisa ser autônomo, muito bom. O seu time tem que saber todos os pontos de atendimento, todos os processos, todos os indicadores. Você vai treinar ele para ser isso. Porque de forma indireta e às vezes até inconsciente, tem gerente que deixa o time burro só para ele parecer ser bom demais. E aí é muito fácil, ele demite. Ah, não vende, é fraca, é ruim nisso, nunca desenvolveu, culpa sua, tá? Então, abra o coração porque eu estou falando, por experiência, tá? Já vivi muita coisa dentro de vários negócios. Não queira ser o gerentão com o ego inflado. Você precisa ser o líder, a líder, que o time ama estar perto de você, que o time ama quando você puxa a orelha, quando o time ama quando você dá feedback. Esse tem que ser o seu papel, beleza? Show. Ah, tá aqui, a Crislane tá junto com o Rubi. Show de bola. Obrigado aí por vocês estarem participando aqui ao vivo, tá? Então são 36 pessoas. Vamos lá. Pessoal, lá na apostila também, vocês vão ter acesso, eu coloquei, tá no material, tá? A avaliação de resultados da Vivara. Vocês vão ver lá métricas, indicadores de tudo que é tipo. Alguns vão travar quando vê tantos números. Aqui é a avaliação do primeiro trimestre de 2022, aqui é a segundo trimestre de 2022. Eu falei lá no curso, empresas que são listadas na bolsa, que têm um capital aberto, elas precisam abrir os números, tá? Então, é muito fácil você conseguir analisar os números de grandes corporações, de grandes empresas. Então, vocês vão ver como é que funciona aí a apresentação de resultado da Vivara, tá bom? Aí, se você quiser ver de outras empresas que estão listadas na Bolsa, você também consegue. Pesquisando no Google, você pesquisa lá por resultados, desempenho da empresa, que você vai ver o material, beleza? Seguimos. Vamos definir aí os principais indicadores, os indicadores que é mais importante para o seu negócio. Isso aqui está tudo lá na apostila, tá? Lembrando que na apostila, intencionalmente no material, intencionalmente vai ter muito mais informação do que a gente passa dentro do curso. É como eu falei, desde o início, eu sempre me preocupei de fazer over delivery, entregar muito mais do que tá ali, tá bom? Então, até por questão de formato, de tempo, a gente sempre vai colocar muito mais nos materiais do que realmente a gente tem até tempo de poder entregar, beleza? Mas estudem, tirem um tempo, não deixe cair no esquecimento, vocês precisam focar nisso. Mas vamos lá. Eric, qual o indicador que eu vou analisar no meu negócio? Sim, vai depender, tá? Vai depender do seu segmento. Então, vou mostrar aqui vários tipos de indicadores, o objetivo e como é que você vai calcular, e você vai olhar se faz sentido. Se fizer sentido, você vai estabelecer ele e você vai começar a focar. Beleza? Esse primeiro indicador, eu quero acreditar que todo mundo já analisa, que é o indicador de faturamento. E o que é esse faturamento? É só a soma de tudo que tu vendeu. Todos os produtos e todos os serviços vendidos.
do seu negócio é o faturamento. Faturamento é o todo, tá? Então, como é que eu vou saber, Eric? Se você não tiver sistema, que deveria ter, para a maioria dos negócios que estão lá, no sistema já mostra, tá? Se for lançado. Ponto de atenção aqui, tá? Cuidado. Vocês precisam auditar o comercial, vocês precisam auditar os lançamentos de venda. Já cansei de ver empresas tendo vendas, dinheiro desviado por alguns funcionários que não lançavam, tá? Aqui estou levantando um ponto de atenção. Se você não faz auditoria, se você não bate caixa no final do expediente ou no final do período, você está pedindo para ser, sabe o que é, né? Então, beleza. Mas tem lugar que eu entro que o dono não sabe o seu faturamento. É uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Porque o faturamento é o indicador mais simples. É só a soma do que você vendeu. Pessoal, eu já entrei em consultoria de negócios grandes, com faturamento muito bom, que não sabiam o faturamento. Olha só, vou pegar aqui. Eu entrei em uma consultoria de uma empresa de alimentação, tá? Eu perguntei no diagnóstico, eu sempre coloco antes de iniciar a consultoria, qual o faturamento médio? Isso eu não sei. E na minha cabeça eu estava assim, não, ela não quer abrir número, mas beleza, tranquilo. Quando a gente iniciar as análises, eu vou descobrir. Quando eu entrei, de fato, eu percebi que realmente eles não sabiam. Na cabeça da dona, faturava em média 100, 120 mil por mês. Alimentação, 100, 120 mil por mês. Quando eu comecei a vasculhar tudo e quando eu comecei a auditar tudo, que eu puxei os relatórios, ela não acreditou que faturava 240 mil por mês, mais o dobro, né, que ela imaginava. Gente, isso é muito louco. O dono não saber o seu faturamento, o vendedor não saber, o gerente não saber o faturamento, né, o acumulado de vendas. Isso é muito doido. Se você não olha para os números, se você não faz essas análises, você está pedindo para ser enganado. E lá a gente detectou muita falha, falha de lançamento. Não lançava venda, coisa simples, tá? Então, isso aqui é obrigatório para todos os segmentos. O outro indicador é taxa de conversão, a gente acabou de falar sobre ele. Outro indicador, ticket médio. Pessoal, ticket médio para a maioria dos segmentos que estão aqui na turma 10 precisam olhar para o ticket médio. O ticket médio, o objetivo dele é você saber a média que cada cliente compra naquele momento. É uma média do que o cliente está comprando por atendimento, tá? E a fórmula é bem simples. Se você quiser saber o ticket médio do dia, é só você pegar a venda do dia e divide pelo número de vendas feitas. É só isso. Você vai saber o ticket médio. Quando você passa a olhar para o ticket médio e para o indicador que mede a quantidade de produtos ou serviço por cliente, você consegue aumentar o seu faturamento fazendo ajustes simples e treinando o seu time. Como a Crislane e acho que o Rubens, né, falaram que vão focar em aumentar aí o treinamento de taxa de conversão e ticket médio, eu acho. Os vendedores precisam saber disso. Os vendedores precisam saber disso. Vocês precisam treinar os vendedores. Eles precisam ficar muito bons nos principais indicadores do seu negócio. Beleza? Escreve para mim aí quem já olha muito o ticket médio. Quem olha de perto o ticket médio. Isso aqui é outro indicador que é quase obrigatório, tá? Faturamento é um, tá? O ticket médio é outro. Escreve aí, eu quero saber quem é já metódico para analisar o ticket médio de cada vendedor, de cada atendente, de cada representante. Escreve aí. O outro tipo de indicador é a taxa de conversão, é a pesquisa de satisfação, né? A gente já falou anteriormente aqui, por isso que eu vou pular, beleza? Thalita está perguntando, olhamos por aqui, como saber qual o ticket médio? Thalita, é bem simples, tá? Primeiro, você lança a venda em sistema? Se sim, tá fácil. O próprio sistema, em relatórios, você vai ver lá alguns relatórios, relatórios de venda. No relatório,
ele vai te mostrar o ticket médio de cada vendedor e da tua loja, beleza? Mas se não tiver lançado no sistema, é só você pegar a venda, o valor da venda daquele período e dividir pelo número de vendas realizados. Ou seja, para tu entender melhor, quanto vendeu naquele período e quantos clientes compraram, para ficar mais fácil o entendimento. Entendeu? Mas, se tiver usando o sistema, pode ir em relatório de vendas que vai aparecer o ticket médio. Ó, a Leidiane aqui. Ah, da Ótica Salles, né? Ela acompanha faturamento, ticket médio também. Precisa acompanhar a taxa de conversão e satisfação. Ó, para ótica, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Thalita, a minha pergunta é como saber o ticket médio ideal? Ah, sim, perdão, tá, Thalita? Como saber o ticket médio ideal? Pessoal, pergunta excelente. Quando você analisa a média de todos os vendedores, vai gerar a média da sua loja, tá? Aí, nesse período, é porque cada caso é um caso. Eu vou falar aqui de uma forma até genérica. Olhando para o seu sistema, você vai perceber que, exemplo, um vendedor tem um ticket médio de R$ 800, outro ticket médio de 300, outro de 500, outro de 600. Média da loja, digamos que vai bater lá seus 500 de ticket médio. Olha só, se eu tenho um vendedor com um ticket médio de R$ 800, por que que eu vou aceitar um com ticket médio de R$ 300 se todos eles recebem a mesma oportunidade, se todos eles vendem os mesmos produtos, se todos eles atendem os mesmos tipos de clientes, se todos eles têm as mesmas oportunidades em todos os canais de venda? Se eu tenho um vendedor que está com um ticket médio muito alto, eu posso jogar a média para cima, entende? Então, cada caso é um caso. Aqui eu estou falando até de forma genérica, só para ficar mais claro para você. Mas eu subiria bem a régua. Eu preciso analisar o segmento para eu dar essa resposta mais assertiva. Mas, se você fizer aplicar o que eu estou falando, também vai te ajudar muito, beleza? Agora, se você só tiver vendedor ruim, aí isso que eu falei não funciona. Eu estou falando quando você tem um vendedor top que está batendo a meta, que vende muitos produtos. Ele vai elevar o ticket médio. Beleza? Seguimos. Próximos indicadores aqui. Churn ou taxa de cancelamento. Tem alguém aqui que tem algum que vende serviço de forma recorrente? Clube de assinatura, plano de saúde, recorrência, tá? O churn é um indicador que ele vai servir para isso, para saber a quantidade. Ó, a Radassa, Biocentro. Boa. A Biocentro tem que medir, ela pode medir o churn, né? Quantidade de pessoas que pararam de comprar com você. Era recorrência, mas pararam de comprar com você. A Biocentro tem o cartão, né? Então, para cartão, tem que medir muito o churn, tá? Aí você vai ver lá, tá? Dependendo do segmento, o churn é 2%, 5%, ou seja, a gente tem que medir e tem que ter uma meta máxima, até para a quantidade de clientes que vão pedir estorno ou pedir cancelamento ou simplesmente não renovar mais com você. Então, o churn é o indicador que vai medir isso daí, tá bom? Olha só, hoje eu realizei o cancelamento da academia que eu fazia. Eu paguei o plano anual e eu cancelei. Por quê? Eu vou entrar na estatística dele do churn, tá? Por que que eu cancelei? Porque a academia, a rede da academia que eu pago, ela só tem na Zona Leste e no shopping, no Teresina Shopping. Só que hoje, 70% dos meus clientes estão na Zona Sul. Eu estou ficando muito na Zona Sul e eu não estou conseguindo ir para minha academia, que fica Zona Leste, e já estava com 4 meses eu pagando e não ia. Então, quando foi hoje, eu tive tempo, porque o cancelamento tinha que ser feito local. Eu cancelei a academia. Então, o meu cancelamento entra lá no indicador deles, tá? De cancelamento, do churn, beleza? Então, para quem trabalha com esse tipo de serviço, tem que ficar muito ligado. Por que que o cliente está cancelando? No meu caso, tá? Eu acho que eles deveriam olhar mais para isso. No meu caso, olha só, eu tentei de tudo para não cancelar.
Eu queria, inclusive, mesmo pagando multa, eu paguei multa, não era pelo preço, não, tá? É porque realmente não dava eu ir para lá. Eu vou para uma outra rede de academia. Olha só, tentamos de tudo. Eu queria passar para minha esposa, para que ela ficasse. Eu continuava a pagar, mas ela passava para ela. Não aceitaram. Olha só, para mim isso é uma estratégia foi burra deles. Eu queria continuar pagando para ela usar. Só que eles não aceitaram. Então eles perderam o resto do ano, porque eu cancelei. Quando tem uma rede local, vou até falar o nome aqui, tá? Ricardo Paraguaçu. Ano passado aconteceu a mesma coisa, eu não conseguia mais ir para ela. E o que é que eu fiz? Ao invés de cancelar, eles permitiram migrar para ela. Eles aceitaram. Já essa outra rede não. Então, quando você olha para o churn, a taxa de cancelamento, você começa a entender por que que meu cliente não está renovando comigo, ou por que que o meu cliente está cancelando, para você tomar as devidas providências, beleza? Por isso que é importante você olhar para indicadores. Vamos lá. CAC. O CAC, pessoal, aqui já é o custo de aquisição do cliente, tá? Aqui já vai entrar mais para a área do marketing. Aqui é para saber quanto você está investindo e quando você tem um cliente, quanto que está saindo daquele cliente. Exemplo, digamos que, eu vou pegar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Bem na pandemia, eu fazia muita live. Hoje, eu quase não consigo fazer live por questão de tempo. Algumas pessoas me pedem direto. Nem sei se o povo gosta mais, tá? Quero até saber de vocês. Se eu tivesse tempo, você participaria de uma live só para falar de gestão, liderança, vendas, trazer convidados? Coloca no chat aí. Vai que eu volte, né? Mas na pandemia eu fiz muita live. E teve uma live que eu fiz, eu paguei no início, tinha uma influenciadora, tá? Que eu fui cliente dela, quer dizer, ela, eu atendi ela, ó, a galera disse que participaria. Vou pensar, tá? Vou me esforçar para voltar a fazer live. Agora vai ser bonito. Eu volto a fazer live e só dá eu e mais dois. Aqui tem um bocado dizendo que participaria. Mas vou tentar me esforçar, tá? Para ver se dá certo a partir da próxima semana, não sei, que já tenha as outras demandas. Mas se você estiver lá no grupo, eu vou avisar, beleza? Mas vamos lá. Na pandemia, eu paguei a divulgação de uma cliente minha que era influenciadora. Bem no início, tá? Bem no início. Uma influenciadora bem conhecida de Teresina. E aí, eu acho que eu paguei R$ 300 para ela, uma chamada, para ela divulgar nos stories dela. Lá no começo, ela divulgou, eu acho que ela divulgou a minha mentoria, né? Eu não tenho mais essa mentoria em grupo, tá? Próximo ano vai voltar uma mentoria em grupo, mas lá no início era outra. O que que aconteceu? Eu investi R$ 300 nela para divulgação, certo? Hoje eu não pago mais porque hoje nosso tráfego e nossas estratégias já funcionam. Mas lá atrás eu paguei R$ 300 para influenciadora. Essa influenciadora, ela trouxe alguns clientes para mim, para essa turma. Olha aqui, o CAC, tá? Custo de aquisição do cliente para aquela mentoria. Eu paguei R$ 300. Se eu não me engano, vieram três clientes dela. Essa mentoria era uma mentoria baratinho, era R$ 1.500. Eu fiz o quê? Botei 300, voltou 4.500. Então, o meu custo de aquisição ao CAC foi R$ 100. Por quê? Eu paguei R$ 300 para ela e ela me deu três clientes. Veio três clientes. É como se eu tivesse pago R$ 100 por cliente, entendeu? Esse indicador do CAC, ele olha para isso. Já o Lifetime Value, ou LTV, ele já é o indicador que analisa o acumulado de todas as compras, de todo o faturamento que um cliente teu tem com você na sua base. Vou continuar usando o exemplo aqui da influenciadora. Olha só, o jogo de LTV é um jogo que você acaba perdendo até o controle. É quanto que uma pessoa, que um cliente consome com você durante toda a vida do seu negócio. Olha só esse exemplo que eu vou dar.
Uma das pessoas que veio por essa influenciadora, ela fez a minha mentoria, ela fez uma outra mentoria individual, somando, tá? Ela participou lá do grupo, participou do individual, só que essa cliente era uma cliente empreendedora e tem um poder de influência muito grande. Ela começou a me divulgar de graça, só falando: ah, o Eric me ajudou, as minhas vendas aceleraram e cresceu nisso, era de ótica online. E ela começou a falar de graça, não tinha nesse tempo programa de indicação. Ela começou a falar porque fez muito resultado para ela. O que acontece é que começaram a vir várias empreendedoras dela, ela me gerou muito, muito, muito dinheiro através de indicação. Só que também ela, todos os programas, ela consumia muito meu. Curso, treinamento, fez depois uma outra consultoria presencial. Então, LTV é o acumulado que o cliente está com você comprando. Deu para compreender? Então, alguns segmentos olham muito para o LTV, certo? Deixa eu responder aqui a Radassa. No sistema que utilizamos, tem a opção de saber por qual meio o cliente veio à nossa empresa. Acha válido continuar para saber qual forma de divulgação está funcionando? Com certeza, Radassa, tá? Essas métricas aqui, pessoal, eu estou falando até de forma ampla. Tem negócio que todas as métricas são analisadas por canais de venda. Exemplo, quanto o canal do Instagram está me trazendo, quanto o canal do WhatsApp, quanto o canal do físico, quanto o canal do e-commerce. Você começa a olhar para os indicadores por canais. Você olha a soma de tudo, mas também vai olhar por canal de venda, beleza? Por quê? Vamos lá. Até a questão de quem investe em outdoor. Outdoor é até mais difícil, tá? Tem os QR Code, quando vem por ele, você consegue metrificar, mas quando não vem, não dá. Mas alguns canais de vendas, você começa a medir quantos clientes compraram só pelo WhatsApp, quantos clientes compraram só por loja física, quantos clientes compraram pelo e-commerce, quantos clientes vieram do Facebook. Porque se tiver algum canal que o volume é baixo, mas o que você está colocando de dinheiro na mídia é alto, você pode tomar uma decisão de não investir mais naquele canal, porque o retorno dele não compensa. Deu para entender? Então, eu indico sim você metrificar por canal. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar aqui, tá? A atividade, você vai definir os principais indicadores para sua empresa, tá no material, tá na apostila. Você vai analisar também os principais indicadores e você vai criar um plano de ação para vocês executarem. Beleza? Deu para entender até aqui? Dúvidas? Agora é o momento que eu vou abrir para dúvidas. Só pausei aqui